Manhã maravilhosa, palavras que são renovadoras e presentes para a nossa vida. Muito, muito grata por tudo. Vamos para o nosso encerramento. Então, a primeira palavra. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. E nós falamos hoje, talvez a primeira palavra do início do culto, é uma palavra muito importante para ser vista, revista. É uma palavra profunda que faz a gente refletir, porque o filho mais velho, quando o Senhor deu a segunda parábola daquela trilogia, da dracma perdida dentro de casa, falou do filho mais velho que estava perdido dentro de casa. Então, você observe que Roboão, que era o filho de Salomão, ele se fortaleceu e se firmou como rei. E ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Eu realmente tenho uma dificuldade em entender essas coisas. Como uma pessoa pode ser tão cega? Como ela pode esquecer de onde tudo veio? Mas acontece. Quando a pessoa está num lugar privilegiado, pode acontecer dela esquecer, dela simplesmente abandonar a única coisa capaz de segurá-la. A pessoa se envolve tanto, porque observe que quando ele se fortaleceu e se firmou como rei, foi quando ele abandonou e automaticamente, como líder, toda a nação. Então isso é comum. E eu vejo isso. Né? Eu não entendo, por exemplo, como uma pessoa, por exemplo, um jejum. O jejum da manutenção dos projetos de conquista, que acontece uma vez por mês, são 7 horas. Eu realmente tenho dificuldade de entender uma pessoa não fazer o jejum. Eu não consigo compreender qual a dificuldade de você ficar um período, num único dia, no mês, só se dedicando a Deus. Por exemplo, sim, tem pessoas e pessoas, mas muitas, eu gostaria de dizer poucas, mas são muitas, que neste momento não estão fazendo nada de relevante. E que poderiam estar aqui. Mas sabe o que é isso? Prioridades. Prioridades. As pessoas, elas vão dando prioridades a outras coisas, que foi o que aconteceu com Roboão. Ele foi dando a prioridade para o seu reino, para as suas conquistas. E Deus deixou de ter a importância. E nós precisamos ver isso. Como que a igreja na Europa foi morrendo? Exatamente assim.
E muitas lideranças não conseguiram resistir. As pessoas foram se envolvendo com muitas coisas, foram desanimando, não iam cultuar, não apareciam, não tinham prazer pelas coisas espirituais. Aí os líderes, ao invés de se firmarem, resistirem, começaram a fazer as concessões, e aí começa a abrir, e aí vai morrendo tudo. A igreja morre. Aí uma igreja que já foi tão forte, hoje, precisa ressuscitar. Porque no momento está morta. E nós precisamos, o tempo todo a Bíblia nos ensina a tomar conta da nossa vida espiritual, que é a coisa mais preciosa. Eu posso acreditar numa vida sem Deus e acreditar numa grande mentira, e não tem uma vida sem Deus que tenha paz e eternidade. Eu preciso me perguntar por que eu não tenho vontade de estar com Deus, vontade de estar na presença dEle, de ter comunhão com Ele. O que está acontecendo? O que tomou tanto o meu coração que eu não tenho mais prazer em Deus? Bom, por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Então, por que o inimigo atacou e teve sucesso? Por quê, gente? Porque eles foram infiéis. Porque eles foram infiéis. Isso aí. Quando você é infiel, lembra que Israel caminhava pelo deserto, nem cobras, nem aranhas, nada, nenhum animal, escorpiões, chegavam até o acampamento? Quando eles reclamaram até do milagre, o Senhor permitiu que cobras venenosas entrassem no acampamento. Agora, aquelas cobras não estavam lá, sempre estiveram, aquelas serpentes sempre estiveram lá, mas elas não podiam chegar. Tem inimigos que eles estão aí. Não é porque eles não chegaram perto de nós, porque eles não se manifestaram, que eles não estão. Eles estão aí. Quando que os inimigos têm poder de entrar, de atacar? Muitas vezes quando nós agimos de forma infiel. Deus já não é mais a nossa prioridade, não temos mais prazer nele. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Olha que eles foram infiéis mesmo. Porque as cidades que eles conquistaram foram cidades fortificadas. Eles foram rompendo barreiras até chegar onde? Jerusalém, no lugar mais alto. Eles chegaram. Porque quando eu abro uma porta para o inimigo, que começa com a minha infidelidade, ele vai conquistando coisas que estavam fortificadas, seguras. Mas é porque o Senhor permite isso, porque às vezes a minha confiança foi colocada exatamente nessa fortificação. E o Senhor permite para mostrar para mim que não tem fortificações seguras, tem Ele. Que quem protege é Ele, quem garante é Ele, quem vai livrar é Ele. E se eu não estou mais me importando com o que Ele pensa, ajo com infidelidade, obviamente
que ele diz, bom, então tá, ó, tiro a mão, vamos ver o que você consegue. Nada. Consegue isso aqui. Um inimigo que vem e vai rompendo barreiras e barreiras e tomando aquilo que estava nas minhas mãos. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Ou seja, chegou em Jerusalém. Quando a Bíblia diz que chegou em Jerusalém, é porque realmente a coisa está grave. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Zizaque. E lhes disse, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. Por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Ninguém quer ouvir uma coisa dessa, né? Eles estavam escondidos em Jerusalém, aí o Senhor manda um homem de Deus para dizer para eles, sabe por que vocês estão vivendo isso? Porque vocês me abandonaram. E como nós aprendemos cedo, uma pessoa pode se perder dentro de casa, pode se perder dentro da igreja, ela pode abandonar o Senhor estando fisicamente dentro da igreja. Não tem prazer nele, não tem alegria nele, não tem vontade de estar com ele. E aí o Senhor fala, olha, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor. Visto que eles te humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Você vê que o Senhor falou, olha, em breve eu vou dar o livramento, mas não totalmente. Eu vou ter que deixá-los debaixo do jugo de Sisaque para eles verem a diferença, eles precisam aprender. Então você vê que o Senhor não é mau, o Senhor é bondoso. Ele queria mostrar a diferença de estar nas mãos dele e estar nas mãos do inimigo. Eles vão ter que saber. Eles não sabem, então eles vão saber. Para que isso cause temor e mudanças. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregar aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Você observa aqui, vai se desenrolando, né? A gente vai entendendo melhor. Por que o Senhor tinha que deixar mesmo? Ele não podia dar um livramento total, ele tinha que dar um livramento parcial. Eles iam ter que ficar mesmo nas mãos de Sisaque? Porque com tanta situação, você acha mesmo que a preocupação neste momento deveria ser de fazer escudos de imitação? Você acha que ele precisava disso? O que ele precisava? Ele precisava se preocupar com imagem, em tentar meio que manter para as pessoas que ele não estava tão mal? Porque os escudos de bronze, quando o sol batia, davam uma ideia de que era de ouro. Mas, na verdade, não eram. A glória de Israel já estava caindo.
já vinha caindo. A glória dele já vinha caindo. Mas observe que as preocupações de Roboão são preocupações desnecessárias. O que ele achava que ele precisava era o que ele menos precisava. Observe que ainda o que está lá dentro é um cara imaturo, carnal, dependente da imagem, preocupado ainda em manter a imagem, a pose dele. Não, ninguém pode saber que eu estou caindo desse jeito, que eu estou mal. Então eu tenho que criar algo que era tudo que ele não precisava. Ele não tinha que pensar em fazer escudos de bronze agora. Ele tinha que se humilhar e conseguir esse livramento por total, agradar a Deus, parar e dizer assim, gente, eu não preciso de escudo agora. Sabe aquele negócio que às vezes a gente tem que parar e dizer assim, sabe, tudo que eu não estou precisando agora, eu não preciso de um escudo. Eu não preciso de uma roupa nova, ou de um carro novo, ou de vender uma imagem para as pessoas de que eu não estou tão mal. Eu preciso me focar na vontade de Deus para a minha vida. A minha preocupação tem que ser em saber qual é a vontade dele, o que ele quer. Eu vou me humilhar, eu vou dar condições para ele me tirar de vez as mãos de Sisaque. E assim, meu problema não é a falta desses escudos. Eu perdi os escudos de ouro. Eu já perdi os escudos de ouro. Para uma pessoa que perdeu o escudo de ouro, escudos de ouro, com tantos problemas que ele tinha, se preocupar em criar escudos fakes de bronze, tem que ser muito imaturo e não está entendendo nada ainda. A verdade é que Roboão, quando ele foi fazer os escudos de ouro, ele mandou uma mensagem para o céu, ele mandou uma mensagem para todo mundo. Eu não entendi. Ele deixou essa mensagem registrada aqui para nós. O Espírito Santo quis que ficasse. Eu não estou entendendo nada ainda não. Eu não entendi. Eu ainda estou cego. Eu ainda estou tentando reverter na força do braço. Sempre que, ó, a preocupação dele, sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos. Ah, então, essa cerimônia, esse movimento todo é que importa. E em seguida os devolvia à sala da guarda. Aquilo nem ficava exposto, porque era fake. Era de bronze. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor tirou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo bom. Ele se humilhou, mas parcialmente. O que acontece? Judá prosperava. Lamentavelmente, a prosperidade às vezes não resulta em bênçãos. Muito frequentemente, quando os crentes são abençoados, eles fazem exatamente como Roboão fez. Abandonam a lei do Senhor. Perdem a fome, perdem a graça por ele. Não tem prazer nele. A única razão pela qual o inimigo conseguiu ter êxito, chegando a Jerusalém, o lugar alto, foi o abandono do Senhor. O Senhor era o poder e a força deles, como é o nosso. Nenhuma nação jamais conseguiu vencê-los enquanto estavam submissos, obedientes e famintos por Deus. Agora,
quando se afastaram no coração e, consequentemente, se você se afasta no coração, é só uma questão de tempo você se afastar na vida. Nossas bênçãos estão na dependência total da nossa obediência a Ele. E às vezes demora isso para alguns entenderem. É Deus quem sustenta tudo. E não é de qualquer maneira. É a minha entrega, é a minha submissão. Está provado porque o Roboão não viveu uma libertação total. Porque a humilhação, ele se humilhou parcialmente. Ele ainda estava cheio de coisas inúteis dentro dele. Observe que está escrito, então, alguma libertação, porquanto não teriam uma libertação plena e sim parcial. Qual o motivo? Já falei. O arrependimento foi parcial. Se o seu arrependimento é parcial, a sua libertação também vai ser parcial. Mais uma vez, o que a gente vê? A falta de caráter para suportar o peso da bênção levou ao afastamento de Deus, que atraiu guerras, inimigos e perdas. Mas quando Roboão se humilhou, o Senhor disse, bom, ele não vai ser totalmente destruído. Né? O Senhor deu a esperança, ó, eu vou deixar um tempo aqui nas mãos de Sisaque. Até ele chegar, para que eu possa restaurar por completo. Por quê? Ele fala, ainda havia algo bom em Judá, quer dizer, não está totalmente perdido. Dá para salvar. Já havia, visivelmente, a perda da glória. Que é o que a gente vê. Quando o rei Roboão ia ao templo, os cortejos reais perderam boa parte do seu esplendor. Quando os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito foram substituídos por escudos de bronze. Esses escudos de bronze representam como Judá havia perdido a sua glória por causa do quê? Da idolatria. A idolatria é a porta da destruição. Tudo que ocupar o lugar de Deus na nossa vida vai se tornar um ídolo. Tudo. Deus nos quer. Ele quer o meu coração, Ele quer o seu coração, Ele quer uma entrega total. Não há limite para Ele promover uma pessoa, desde que o coração dela seja dele. E como que a gente sabe que uma pessoa, ela está agradando a Deus? Ela tem prazer em Deus, ela tem fome por Deus, ela tem sede por Deus, ela quer a Deus, ela não faz por nenhum outro motivo senão por Deus. Ela persegue crescer em Deus. Ela deixa claro, como Davi, o Senhor pode me tirar tudo, mas não me tire o seu espírito. Para ela, você vê que para o Roboão, a perda dos escudos, eu, por exemplo, estaria preocupada com a tristeza de Deus em relação à minha vida. E Roboão estava preocupado com os escudos. Em substituir escudos de ouro por escudos de bronze. O que ficou feio. Porque fica pior quando você fica tentando esconder o que já está ficando na cara. E algumas pessoas, elas ainda põem muita força para esconder o que está acontecendo ao invés de mudar.
Eu preciso trabalhar as mudanças. Eu não tenho que me preocupar em tentar mostrar para os outros. Escuta, preste atenção. O Roboão tinha que ter pensado assim, meu Deus, eu estou na mão do inimigo, estou sofrendo perdas. Espera aí, eu vou me preocupar com a opinião dos outros, se eu tenho escudo de ouro, de prata, de bronze. Eu tenho que ir a Deus antes que as coisas comecem a cair ainda mais. Mas algumas pessoas, o maior Deus delas é a imagem. A idolatria delas pela imagem. Elas dependem tanto da imagem, da opinião dos outros. Muitas vezes de gente que não está nem aí para elas, não põe comida na mesa delas, mas elas estão o tempo inteiro, ao invés de elas darem satisfações para Deus, elas estão dando satisfação para as pessoas. E para isso elas vão fazer qualquer coisa. Até fabricar escudos fakes. E num mundo dependente da imagem, um mundo fake, um mundo cheio de edições, os crentes, ao invés de resistirem a essa cultura, eles vão cedendo para essa cultura. E à medida que vão cedendo, eles, ao invés de estarem colocando energia como Roboão, deveria estar colocando energia na sua mudança. Em se voltar para Deus com a força da vida dele. Ele estava colocando energia em fabricar escudos de bronze. Então, quando eu vejo gente despendendo uma energia para tentar camuflar e ainda enganar e tentando de todo jeito, quando o sol bate, tá vendo? É ouro sim, mas eu sei que é bronze. Ah, mas se todo mundo acreditar que é ouro, eu ganhei. Ganhei o dia. Que maneira ruim de viver. Às vezes eu olho algumas pessoas, elas estão exaustas, porque as preocupações são tão inúteis, tão fúteis, tão assim lamentáveis. Quer dizer, é mais tempo perdido. Porque o tempo que ele devia estar ali, orando, jejuando, buscando, mudando, dando a Deus, ele está construindo escudos. Por quê? Tentar manter a imagem, porque ele era dependente dela. Mas era visível que as suas escolhas roubaram a glória que havia. Você lembra? Roboão começou mal. Ele tratou mal as pessoas, não trate mal as pessoas. Ele seguiu conselhos, não dos sábios, mas de gente inexperiente que não tinha capacidade nenhuma para dar conselho para ele. E a mesma coisa acontece. Tem gente que você vê perdendo, por quê? Não sabe ser patrão, não sabe conduzir as pessoas, não sabe tratar as pessoas. Recebe conselhos sábios, mas vai e segue conselhos de gente que muitas vezes não tem condição nenhuma de dar conselho para ninguém. Eu preciso ter pelo menos a capacidade de saber, Roboão tinha que ter tido a capacidade de saber que ele não tinha condições de conduzir a vida dele, nem muito menos aqueles amigos de infância dele, que ele foi ouvir. Quem que ele foi ouvir? Gente que não tinha sabedoria nenhuma.
os conselhos que os sábios deram para ele, ele simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E numa tacada só ele perdeu 10 tribos. Agora, Deus não tinha um projeto grande ali, ele não fez uma promessa, ele fez. Mas o que adianta? Eu tenho livre-arbítrio, eu que faço escolhas. E ele começou perdendo, continuou perdendo. Por quê? Porque ele não era estável em Deus, não ouvia a voz do Senhor, não estava ouvindo, faltava consistência. Suas mudanças eram temporárias. É aquela história, tão logo voltava a ter paz de novo, fazer o que o Senhor reprova. E assim tem sido a vida de algumas pessoas. Roboão tentava contornar a perda de glória. Olha a preocupação dele. Preocupado com a imagem. Perda de tempo. Então, mais uma vez, observe a preocupação dele. Continuava no campo da imagem. Sabe o que eu vejo? Às vezes eu estou orando, eu vejo Deus deixando claro, quando Ele decide trabalhar os nossos ídolos, gente, não adianta. Não perde tempo. Se livra deles logo. Ele tinha, talvez o maior ídolo de Roboão, era a dependência dele, a dependência da imagem. Ele tinha um ídolo no coração. E ele precisava de um arrependimento não parcial, mas um arrependimento total. O que Sisaque levou foi algo astronômico. O que o inimigo levou não foi pequeno, foi muito grande. O inimigo roubou muito. O inimigo deseja tirar nossos tesouros espirituais. Porque a maior perda de Roboão não foram os escudos. Foi a vida que ele tinha com Deus, foi a proteção de Deus na vida dele. Você acha que a maior perda de uma pessoa é um carro? Isso é bobagem. Se Deus derramar um dia de favor, você compra carros com valor 3 vezes maior que aquele. Você acha que a maior perda de uma pessoa é um imóvel? É uma conta bancária? Queridos, se alguém pensa isso, é um coitado. É como Paulo falou, é um miserável, é pior. É o pior dos homens, como disse Paulo. Porque essas coisas são tão ínfimas para Deus, são tão bobas. O quê? Comprar coisas, fazer... Isso, assim, ó. Essa é a parte fácil da coisa. Quando eu vejo o crente tratando como difícil a falta de dinheiro, me incomoda. Dependendo do dia, eu fico até meio impaciente, porque eu falo assim, rapaz, você não entendeu nada, não? Que o seu problema não é dinheiro. Você não entendeu que o seu problema não são os escudos de ouro. E se você agradasse a Deus, Deus podia te dar condições de você fazer escudo de ouro e não de bronze? Você não entendeu ainda não que o seu problema não é o que você está tratando como problema? O que eu li no início? Qual é o primeiro versículo? Quando se firmou, se fortaleceu, o que eles fizeram? Oh, meu Deus. Aí vem o segundo. Eles foram o quê? Foram o quê? Então, qual é o problema desse cara?
Qual é o problema? Por que que a casa caiu? Por causa da infidelidade. Por causa dos ídolos que estavam lá. Ídolo vaidade, ídolo imagem. Orgulho. Deus é alérgico a orgulhosos. O maior roubo são os nossos tesouros espirituais. O maior roubo de Roboão foi a perda da comunhão com o Senhor. Foi quando ele foi infiel. Não foram os escudos de ouro, não. Isso é o de menos. Escudo de ouro a gente recupera. Mas aí demora para entrar na cabeça. Agora, Roboão tenta cobrir as perdas com imitações baratas. Alguns estão com seus escudos de bronze, em vez dos escudos de ouro. Ouro fala de justiça, glória. Bronze é símbolo do homem e dos caminhos do homem. Vou repetir, ouro fala de justiça e glória, mas bronze fala dos caminhos do homem, é o símbolo do homem. Bronze aqui é o símbolo do homem, dos caminhos do homem. A humildade é a única moeda de valor na economia de Deus. Então, alguns estão com seus escudos de bronze em vez dos escudos de ouro. A preocupação está nos escudos de bronze, para esconder as perdas dos escudos de ouro. Só que ouro fala de justiça e glória, e talvez é isso que você precisa e você perdeu. Bronze é símbolo do homem e dos caminhos do homem. É aquilo que o homem quer fazer para cobrir algo que está errado. Perdas, que na verdade tem uma causa. Aí eu concluo, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, olha essa palavra, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O Senhor chega assim para mim, para você e diz assim, ó, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Primeira pergunta, o que você pode dar para Deus que Ele não tenha? Número 2, se eu sou a casa dele, é essa casa mesmo que vocês vão me edificar? Você quer mesmo que eu more nessa casa? Onde você me dê um quartinho de despejo, porque o resto está ocupado pelos seus ídolos? Que espécie de casa você está construindo para mim? Que espécie de casa vocês me edificarão? Que casa espiritual você tem edificado para o Senhor habitar em você? É este o meu lugar de descanso? É isso mesmo? Nesse coração cheio de ira, de orgulho, de revolta, de questionamentos, de inveja, de rejeição? É aí mesmo que você quer que eu descanse? Você acha que eu vou descansar nessa casa, nesse coração?
É este o meu lugar de descanso? É aí que você acha que eu vou descansar? Quando você acorda e vai dormir, só pensando em coisas que estão tirando de você e me afastando de você. Num ano onde a palavra é medita na palavra de noite. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Não foi Deus que fez tudo, fez você? E por isso tudo veio a existir? O que você pode dar para Ele? A não ser o quê? Pergunta o Senhor aqui. A não ser um coração humilde e contrito. E uma pessoa que treme diante da palavra dEle. Se você não está disposto a dar isso a Deus, você não pode dar mais nada para Ele. Mais nada. Lembra de Saul, quando ele obedeceu parcialmente, depois ele ficou lá argumentando para o Samuel que era para oferecer ao Senhor? E o Samuel respondeu para ele o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu nome, o seu status, Ele quer o seu coração. É isso que Ele quer. Ele não quer a sua fama, Ele não quer suas influências, Ele quer o seu coração. É isso que Ele quer. Ele quer o seu coração. Você não lembra que Deus não tem problema com substituição? Ele pode ter um plano com você, mas se você não corresponder, Ele vai cumprir numa outra pessoa que vai corresponder. E Ele vai trabalhar com você para você ser salvo. Ele não está preocupado se você vai... Não, porque agora eu fiz isso para oferecer ao Senhor. Não, mas eu desobedeci para oferecer ao Senhor. E o Samuel está falando, mas o Senhor lá tem prazer em sacrifício, tanto que se obedeça. Ele quer que você obedeça a palavra dEle. Ele mandou você fazer de um jeito, era para fazer daquele jeito. Não, mas é para dar para o Senhor não quer nada, você não pode dar nada para Ele. Quanto mais, você não pode dar nada, se você der, o que Davi falou? Tudo que nós estamos dando vem do Senhor. Então, tudo que você dá para Deus, você só dá porque Deus te deu, ponto. E Deus não está interessado que você dê nada a Ele, porque você não pode dar nada para Ele. Se você dá alguma coisa, é porque Ele deu a você. Ele quer a obediência. Ele quer um coração inteiro, humilde. Porque Deus dá graça para os humildes e não para os orgulhosos. Toda vez que você vê uma pessoa, é o Roboão, decaindo, é o orgulho. Deus é alérgico aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. E quanto mais a pessoa endurece, mais débil ela se mostra. Porque a situação dela vai piorando. Nada é tão ruim que não possa piorar. Ela vai perdendo, porque só tem um caminho. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme. Ele chega a tremer diante da minha palavra. Quando a gente deixa isso entrar, entende essas coisas, você sossega. Porque você entende, peraí, quem sou eu para dar alguma coisa para Deus? Quem sou eu? Se eu não corresponder, ele levanta outro. Ele não tem problema com substituição. Ele não quer nada além de mim, da Cleo, nada além de você, do que um coração humilde, contrito, que treme diante da palavra dele. Ponto. Se eu entregar essas 3 coisas para Deus, Ele pode fazer uma grande obra na minha vida, através de mim. Se não, Ele não pode trabalhar com uma pessoa
que está com o foco no lugar errado. Gente, nós precisamos tomar cuidado, porque até as coisas boas que a gente faz podem se tornar ídolos na nossa vida. Isso é tão terrível. O ser humano é uma fábrica de ídolos. Até o seu dom pode virar um ídolo. O seu talento pode virar um ídolo. O seu chamado pode virar um ídolo. Até, gente, as coisas mais inacreditáveis uma pessoa pode transformar num ídolo. Num ídolo. A obra pode se tornar um ídolo, que agora ocupa o lugar que é de Deus. Algo que eu faço bem pode virar um ídolo, porque agora eu me agarro a isso. Olha como eu faço bem, mas eu só faço bem porque Deus me deu condições de fazer. A generosidade pode virar um ídolo. Ao invés de eu estar agarrada à teologia da generosidade, e entender que se eu sou generosa provém de Deus, agora isso vira um Deus na minha vida. E eu acho que Deus vai continuar fazendo na minha vida, porque eu sou generosa. Mas e se eu transformei isso num ídolo? Agora é isso que pesa, não é mais Deus. Aí você fala, mas como assim, bicho? Querido, se eu tenho uma ferida, eu preciso tomar cuidado, que para existir, essa ferida vai criar ídolos. E eu vou começar a me agarrar a coisas por conta da ferida. Eu estou agindo, muitas vezes, a minha boa ação, a minha boa atitude, ou a minha até generosidade, é por conta de uma ferida. Você já nunca ouviu falar de gente que faz caridade e não tem nada a ver com os outros, é a ver com ela? Com a imagem dela, com a importância que ela quer dar, porque ela não sabe quem ela é, e a única maneira que ela encontrou de existir foi assim? O foco do amor não é o necessitado, mas é ela? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se nós não formos profundamente, cavar profundamente, nós podemos estar fazendo uma coisa certa, mas com motivações totalmente erradas. E aí, eu teria que pregar mais um tempão. E eu não vou conseguir ir para as outras. Por quê? Intenções e motivações. Agora eu já cheguei no ponto onde o Espírito Santo está sempre batendo. Cuidado com suas intenções e motivações. Porque você faz é fundamental. O que te motiva a fazer algo? Se não for a palavra, se não for uma fidelidade a Deus, se não for uma pureza interna, você tem que parar e rever a vida. Porque senão você começa a enxugar gelo. Pois você está fazendo por motivações e intenções erradas. Isso são palavras profundas. Por que você vê tanto crente gemendo por aí? Porque ele vive nesse oba-oba de uma religiosidade e emocionalismo, e ele não vai, ele não mergulha fundo para ver, descobrir intenções, motivações. Quais eram as motivações e intenções do Roboão? Ir lá fazer escudos de bronze. Coisa de homem. Caminho de homem. Imagem, apego a coisas inúteis e fúteis. Quando Deus tem coisas grandes, firmes, perfeitas para nós, nós podemos estar aí
perdendo nossa energia, talvez até o meio. Estamos em maio, meu Deus. No 5º mês já. Será que nós usamos esses meses até aqui só para fazer escudo de bronze, ao invés de parar e mudar o que nós precisamos mudar? Em nome de Jesus. O que nós podemos dar para Deus, queridos, é um coração humilde, contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este eu estimo quem, gente? A humilde. Humildade é ouvir? Contrito de coração, quer dizer, quebrantado de coração. Estou quebrantado, estou quebrado para Deus. E que treme. A palavra veio, o coração dispara, você treme. Porque você teme. Porque você sabe que é a verdade, que treme diante da minha palavra. Amém? Amém, amém. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Bom, estar fora da vontade de Deus sempre convida à catástrofe. Isso é fato. É um convite à catástrofe. Aqui já fazia 10 anos que Jacó estava no lugar errado. O que aconteceu? A filha foi estuprada ao se relacionar, saiu para fazer amizade com o pessoal da terra, foi violentada, aí isso tem todo um acontecimento, os filhos entraram em ira e agiram com vingança e perderam o destino deles. 10 anos que o Senhor tinha falado com ele para sair e retornar para a terra prometida. Aí o Senhor vem, ele está vendo que as coisas não estão dando certo, e agora piorou. Porque quando os filhos agiram com vingança, ele sabia que ele não ia sobreviver. E ele precisava de um livramento, de um grande livramento. E aí o Senhor fala com ele. O Senhor disse: eu sou o Deus de Betel. Ele não disse: eu sou o Deus de Sucote. Eu sou o Deus de Betel. Eu não mandei separar em Sucote. Mas Jacó demorou a obedecer a este mandato. Ele custou muito caro. Na casa de Jacó havia ídolos, o que é difícil, né, de aceitar. Na casa de um homem como Jacó tinha ídolos. Os ídolos, queridos, eles vão entrando, principalmente quando nós estamos no lugar errado. No lugar errado espiritualmente, emocionalmente.
dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes não é nem uma questão geográfica, o dele era geográfico, mas já era um reflexo também de toda a parte espiritual. Agora, por fim, Jacó sobe a Betel física e moralmente, porque não tem saída. Sem dúvida, isso foi uma ascensão. Observe que está escrito, suba a Betel, você está num lugar baixo. Venha para minha casa, Betel, casa de Deus. Eu não botei você em Sucote. O seu lugar é em Betel. Agora, ele foi lento para obedecer ao mandato de Deus. Tem gente que é lento. E aí, quando ele saiu, ele já não tinha outra alternativa, ele ia morrer ali. Ele já estava numa situação gravíssima, porque ele foi lento em obedecer. Se Jacó tivesse sido rápido em obedecer, quanto pecado e tristeza teriam sido evitados? E essa é a colocação que o Espírito Santo faz para alguns. Observe que em Siquém ninguém, nem Jacó e sua família, foram impactados. Eles não impactaram ninguém com a salvação. A casa de Jacó não deu testemunho, não foi nada bom. Porque ele permitiu, primeiro parou no lugar errado e permitiu que ídolos entrassem na casa dele. Os deuses estrangeiros tinham que ir embora. E a gente precisa descobrir quais são esses deuses. Sabe o que é? Ele deixou deuses estrangeiros, quer dizer, os deuses do mundo, os deuses de outras nações entrarem na casa dele. E é isso que acontece. Nós podemos permitir que os ídolos do mundo, os ídolos de pessoas, a forma como as pessoas agem, entrem na nossa vida. De repente, os ídolos que os ímpios têm, nós temos também. O comportamento que os ímpios estão tendo, nós estamos tendo. O que tem na casa do ímpio, está na minha casa também, porque o que tinha na casa dos ímpios, tinha na casa de Jacó. Os deuses estrangeiros que estavam na casa, existiam na casa dos ímpios, agora estavam na casa de Jacó. Olha que ponto nós podemos chegar. Da nossa casa não tem diferença nenhuma para a casa de qualquer ímpio. Olha onde nós podemos chegar se nós não vigiarmos. Na nossa casa tem briga, na nossa casa tem confusão, tem mentira, tem engano, nossos filhos estão se perdendo, não temos tempo para a família, não temos tempo para... A casa do ímpio com a casa do justo não tem diferença. As dívidas as cobranças que chegam na casa do ímpio chegam também na casa do justo. Não tem diferença. A casa do Jacó não estava tendo diferença nenhuma das outras casas. Nenhuma. E aí nós estamos perguntando por que está dando tudo errado. Estou perdendo filho, a coisa está desandando, os inimigos estão chegando, a coisa está piorando para mim. Claro, eu sou o Deus de Betel, não de Sucote. Suba a Betel. Eu nunca mandei você parar aí. Joguem os ídolos fora. Eu li para você. Foi o que Deus falou. Não, joga não, estou falando errado. Livrem-se dos ídolos. Livrem-se. Livrem-se desses ídolos. Disse, pois, Jacó aos seus da sua casa, todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, urgente, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tenho andado.
Eu penso que Jacó estava dizendo, meu Deus, como que eu cheguei nesse nível? Protelando decisões. Protelando. Agora os deuses estrangeiros tinham que ir embora, mudanças radicais precisavam acontecer para que o Senhor desse vitória. O que a gente vê após o Senhor mudar o nome de Jacó para Israel? Nós vamos ver o Senhor chamá-lo por Israel. Ora por Jacó. Ora por Israel. Exatamente por causa desse comportamento. Aqui, Jacó agiu como Jacó e não como Israel. Ele não agiu como um campeão com Deus. Ele agiu como um Jacó, um sujeito, aquele sujeito antigo. Em nome de Jesus, quais são esses ídolos que você deixou entrar? Em nome de Jesus. Onde é que você está que Deus já falou que não é para você estar, não é o que Ele tem para você, não é lugar, não é o que Ele tem? Quais os problemas que você está enfrentando hoje por estar no lugar errado e deixando entrar coisas na sua casa, na sua vida? O Senhor está dizendo, se livra disso. E Ele vai te dar livramento. Você vê que o último versículo que eu li, o Senhor trouxe o terror para os inimigos. Mas só depois que Ele se livrou, saiu de lá, abandonou tudo aquilo lá e subiu para Betel. Nosso lugar é Betel, o Senhor nos quer na casa dEle, na presença dEle, humildes, livres desses ídolos, no lugar que Ele nos mandou estar, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Hoje é dia de nós descobrirmos que ídolos são esses e arrancar isso da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos ver qual é a demora em responder ao chamado do Senhor, que tem nos mantido ainda num lugar onde só está nos roubando. Ele poderia ter evitado muitas perdas, ele pagou muito caro por essa atitude. E Deus está dizendo, para com isso. Talvez você já venha pagando um preço muito caro e não tem que continuar nessa direção. Ela não é boa. Suba a Betel enquanto tem tempo, se livre dos ídolos. Amém? Amém, amém. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Bom, obedeça a ordem do Senhor. Chega de fugas. Não é a primeira vez que o Senhor manda você fazer algo. E você sabe o que é. Confie e obedeça. E você será bem-sucedido. O lugar mais seguro para Jonas foi Nínive e não Tarsis. Então a palavra do Senhor, não sei se está vindo como foi para Jonas, a segunda vez mesmo. Talvez já a terceira, não sei. Mas Deus está dizendo, chega de fugas. E você sabe muito bem onde Deus quer você, para onde você deve ir, o que você deve fazer. Então, obedeça, porque onde você acha que é seguro, não é. Onde você acha que é o lugar seguro, não é. Ele queria fugir de Nínive para Tarsis, porque para ele Tarsis era mais seguro que Nínive. E Nínive se mostrou mais seguro que Tarsis. Cuidado, o coração do homem é enganoso. Cuidado para você não se enganar por conta de sentimentos e tomar decisões que no futuro serão a sua derrota. Queridos, em nome de Jesus, se você tiver uma ferida, seja ela de rejeição, orgulho,
um sentimento de inferioridade. Você pode tentar resolver problemas, camuflar essa ferida, tomando decisões com base nela. Com base nela. De vez em quando você vê algumas pessoas que elas não estabeleceram nada, elas não construíram nada realmente. E elas ficam ali tentando, é a ferida. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu venci. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou por cima da carne seca. Então, elas começam a buscar lugares, meios, e tentar provar para todo mundo que eu estou vivendo a melhor coisa do mundo, as minhas decisões foram as melhores. O quê? Com um mês? 60 dias? 30? 6 meses? Ah, me dê um ano, pelo menos. Pelo menos um ano. 365 dias nesta decisão. E nós saberemos se Deus estava nisso. Isso é o mínimo. Estou dando o mínimo. Mínimo do mínimo. Talvez precise de um pouquinho mais. Nós saberemos se Deus estava nisso ou não. Ou se isso era só uma ferida que nunca foi curada, um orgulho ferido, uma infantilidade. Sentimentos, que eu começo a tomar decisões com base nos sentimentos. Por que Jonas tomou essa decisão? Sentimentos. Ele não tomou pela fé, ele tomou por sentimentos. Ele tinha raiva dos ninivitas e não queria obedecer a Deus. Então, a pior coisa que uma pessoa possa fazer com a vida dela é tomar decisões no momento de grande emotividade, tomar decisões com base em sentimentos, emoções, e não pela fé. Amém? Naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera. Eu, Senhor, sou o seu vigia, régua, constantemente a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. O que o Senhor fala aqui? Cante, porque você está diante de uma vinha frutífera. E o que ele fala aqui? O Senhor cuida dela pessoalmente. Eu, Senhor, cuidarei dela pessoalmente. Vou regá-la todos os dias e a vigiarei, de dia e de noite, para que nenhum dos inimigos faça qualquer mal contra ela. Nenhum inimigo fará dano ou poderá prejudicá-lo. É o que está sendo dito aqui. Bom, o que o Senhor está dizendo? Então, para você, cante porque você está diante de uma vinha frutífera. E o Senhor cuida dela pessoalmente. E nenhum mal, nenhum inimigo fará dano ou vai prejudicar você diante dessa nova empreitada. O Senhor diz, então, você está criando raízes e em breve frutificará abundantemente, de tal forma que muitos serão beneficiados e abençoados com seus frutos. Está chegando um tempo de muita colheita, glória e grandeza na sua vida. Deus está cuidando pessoalmente de cada detalhe. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará de todas as extremidades da terra o temerão. O que o Senhor está dizendo?
porque a terra vai dar o seu fruto na sua vida e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar e as extremidades da terra o temerão, por causa do que Deus vai fazer na sua vida. O que o Senhor finaliza essa palavra? Como? É tempo de bênçãos para você. Você está diante de uma vinha frutífera. Avance, porque Deus está cuidando bem dela. Amém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Então, o seu Redentor vive, você o verá como Jó viu. Deus vai virar o seu cativeiro e restituirá sobrenaturalmente a sua vida. Diga então, eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. Deus vai se levantar com poder na sua vida. Ele vai virar seu cativeiro. Aleluia. Amém. Amém, amém. Consolai, não faz muito tempo eu entreguei essa palavra. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Todo vale será exaltado. Você está no vale, você vai ser exaltado. E todo monte, todo outeiro será abatido. Tem aquele que está embaixo que sobe, tem o que está em cima, que o orgulho faz ele descer. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, Deus diz aqui que consola você e levantará você. Ele abaterá o que tem se levantado diante de você. Ele vai abater aquilo que tem se levantado contra você. E endireitará tudo que hoje está torto e áspero na sua vida. Deus endireitará muita coisa torta. Parece que tem muita coisa torta aí na sua vida, mas Ele está dizendo que vai desentortar isso aí. Hoje o Senhor diz que Ele dará vitória a você sobre algo que será um imenso consolo em sua vida. Deus vai fazer uma obra muito especial, sólida e transformadora. Vai ser algo transformador, para você ver que você está no vale, mas Deus vai te exaltar. Tem muita coisa torta, está torcida, e você está buscando esse consolo. Essas vitórias vêm como um grande consolo na sua vida. Deus vai fazer uma obra bem grande aí. E vou estar aguardando o seu testemunho. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada, Deus. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Pode cantar, Deus já entregou a vitória tão esperada para você. Você terminará este ano numa realidade totalmente diferente. O ano passado, nessa mesma época, você entender que o Deus está falando com você, a sua realidade era outra, totalmente diferente, e ainda não havia nenhuma perspectiva de você chegar sequer, não tinha nem como você mensurar, imaginar chegar no tempo em que você está vivendo, já hoje, que já mudou muito. Mas o Senhor está dizendo que Ele completará a obra que prometeu em proporções imensuráveis para você. Ele começou a obra e Ele vai completá-la. Ele vai completar o que Ele prometeu em proporções imensuráveis. Hoje você já vive algo que no ano passado, nessa mesma época, era inconcebível. Então o Senhor diz, pode continuar cantando, Deus tem um novo cântico para você, um novo tempo, vai restituir anos consumidos,
vai completar a obra, você terá um tempo de muita alegria, de muito prazer, vai terminar esse ano numa realidade totalmente diferente em várias áreas, como Deus já vem mudando a sua realidade, mas ela ainda vai mudar mais. Mas ele tem realmente uma obra, ele vai concluir essa obra com plenitude. Tem aquela cereja do bolo que ele guardou para você. E pode receber mesmo, porque é coisa boa, é coisa grande. Eu estou te falando, por isso que vale a pena obedecer. Quando você dá a Deus, meu Deus do céu, como você dá? Fica perdendo aí atrás de escudo de bronze, o quê, meu filho? Deus tem escudo de ouro para você. É isso que Ele tem para você. Sabe, a gente não tem que tentar esconder, né? Nós temos que consertar o que tem que consertar, porque daí Deus vem e nos promove. Quando Deus nos promove, quando Deus promove, está promovido. Quando Deus levanta, está levantado. E ninguém pode derrubar. Sabe qual é o problema de um homem te levantar? Ele pode te derrubar. Mas quando Deus levanta, ninguém pode te derrubar. Quando Deus dá, ninguém pode tirar. Então, pode se alegrar, como está escrito, cante ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas à sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Então, Ele já te deu vitória. Ele já te deu vitória. E você vai ver as conclusões disso. Aleluia. Certamente vem dias, diz o Senhor, está chegando, em que mudarei a sorte do meu povo, declara o Senhor. Deus vai mudar a sua sorte. Livre-se das memórias do passado e passe a ter memórias do seu futuro, do que Deus está te dando. Imagine, visualize, alimente memórias do futuro, do seu futuro, porque Deus mudará lindamente a sua vida. Virão dias de total mudança de sorte, de vida e de resultados. Deus fez promessas a você, que hoje ainda parecem distantes e são impossíveis. Mas de uma hora para outra, você verá mudanças que surgirão de forma inexplicáveis. Ainda são impossíveis. Parecem que não vão chegar, mas o Senhor está dizendo, vem dias que eu vou mudar a sua sorte. Declara o Senhor. Você verá mudanças inexplicáveis acontecerem na sua vida. Elas vão acontecer. Certamente, é certo que vem dias que eu mudarei a sorte do meu povo, declara o Senhor. Amém? Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Também não faz muito tempo eu entreguei essa palavra. E já recebi muitos testemunhos, mas eu vou receber muito mais. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. O impossível vai se dobrar. Diga comigo, o impossível. De novo, o impossível vai? O impossível vai se dobrar. O impossível vai se dobrar. Quando Deus é com uma pessoa, o impossível tem que se dobrar. E Deus está dizendo que Ele é com você. Por isso o impossível vai se dobrar. Deus está com você e o impossível vai se dobrar para a glória dEle. Não faz muito tempo, então, o Senhor entregou esta palavra e Ele fez uma obra na vida de muitas pessoas incríveis, impossíveis, testemunhos, diagnósticos se dobraram. Hoje o Senhor diz que o impossível, Ele traz essa palavra de novo
para dizer para você que o impossível vai se dobrar na sua vida. Não adianta estar resistente, mas ele vai se dobrar. O Senhor está, Ele quer que você saiba disso, Ele está firmando isso. Eu estou com você, a minha bênção está na sua vida, e o impossível vai se dobrar na sua vida. É impossível, todos dizem que é impossível, para onde você se vira continua sendo impossível, mas Deus está dizendo, vai se dobrar e você verá, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Coloque-se em pé, coloque a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Deus diz para alguém, aquieta seu coração. Todos verão que Deus está com você. De novo, aquieta o seu coração. Todos verão que o Senhor está com você. Deus diz para alguém, Deus firmará a obra das suas mãos. Sabe o que significa? Ele vai pegar as suas mãos e vai ficar evidente que foi Ele quem fez. Deus firmará a obra das suas mãos. Vou repetir, Deus firmará a obra das suas mãos. Vou repetir, Deus firmará a obra das suas mãos. Deus vai firmar, Deus vai confirmar. Deus vai confirmar a obra das suas mãos. Ele vai confirmar firmando. O Senhor me disse, colocou isso bem forte no meu coração, que está chegando na vida de algumas pessoas vem um ciclo de restituições. Coisas que já eram para ter chegado e não chegaram, mas que pertencem a você e que virão para suas mãos. Virão para suas mãos. O Senhor diz para alguém, ignore os inimigos e não se magoe. Porque o inimigo, ele quer mexer na área que te fere. E o Senhor diz para você, ignore o inimigo. E não se magoe, não deixa ele ter esse peso na sua vida. Alguém está muito preocupado com a separação de uma parceria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, as pessoas entram na nossa vida por um tempo, um ciclo apenas. Às vezes para nos ensinar algo, passar a sua expertise, elas não vêm para ficar. Nem todo mundo vem para ficar. Às vezes é apenas para nos levar a tomar algumas decisões, assumir alguns riscos, aprender algumas coisas. E nós precisamos ter uma tranquilidade no nosso coração. Tranquilize o seu coração. Tem alguém aflito com situações que vêm se acumulando. O Senhor diz para você que você ouviu hoje o que fazer.
3 coisas vão mudar a sua vida: humildade, quebrantamento absoluto e tremer diante da palavra do Senhor. Solta os escudos de bronze e simplesmente se concentre em humildade, quebrantamento e tremer e temer diante da palavra do Senhor. Deus diz para alguém que Ele vai dar uma resposta. Deus dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Você precisa que Deus dê uma resposta para situações. Ele dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Não olhe para fora, olha para o alto. Não tema impossibilidades, porque o impossível vai se dobrar. Se aproxima de Deus. Essa palavra tem queimado meu coração por meses. Se aproxima de Deus, não deixa acontecer com você, como eu tenho visto acontecer com algumas pessoas, um esfriamento, uma distância. Se aproxima de Deus, se aproxima de Deus, Deus vai se aproximar de você. Passa nos testes. Lembre-se que nos projetos de conquistas, vários encerramentos vieram sobre testes. Lembre-se que desde o ano passado, tanto a palavra que Deus quer que cresçamos, como Deuteronômio 8 veio, elas vieram muito. Deus tem testado o caráter do seu povo. Deus tem testado o caráter do seu povo. Deus tem testado o caráter do seu povo. Vamos. Dê a resposta de fé. Em nome de Jesus. Responda com a fé. Responda com a fé. Deus quer que você cresça. Mas esse crescimento, ele nunca vai acontecer fora se não acontecer dentro. Quando eu cresço dentro, eu cresço fora. Quando eu cresço internamente, eu cresço fora. Ao invés de você ceder a um temor, apenas se humilhe diante de Deus e pergunta a Ele: Senhor, o que é que eu não estou vendo? Põe luz nas minhas trevas, me mostra, me revela, me ajuda a me alinhar ao Senhor, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Senhor. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. Pega cada palavra que o Senhor liberou para nós durante todo esse dia. Dê lugar ao Espírito Santo e deixa Ele te guiar. Não tema nada, porque Deus te dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Levante-se com fé. E creia. Faça tudo que o Espírito Santo está te guiando a fazer.
Porque não há impossível que não se dobre quando Deus é com uma pessoa. Quando Deus é com uma pessoa, o impossível se dobra. E o impossível vai se dobrar. Eu quero que você saia desse trabalho com essa consciência viva de que Deus, do começo ao fim, está falando de amor, de cuidado. Ele não quer você perdido dentro da igreja. Ele não quer que você perca o seu ano. Ele quer que você creia. Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais vasilhas, mais azeite fluindo. É incrível isso. Quanto mais vasilhas, mais azeite fluindo. O título da mensagem principal foi de lágrimas à bênção. Você vai terminar em bênção se você entender tudo que Deus está falando com você. Se anima nele, levante-se. E se anima nele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado por essa presença viva e poderosa. Não tema problemas. Não tema ceder a Deus. Não se entregue a um momento, aos sentimentos. Mas se livra de tudo isso. Peça agora para o Espírito Santo curar você, curar essas feridas, curar desses sentimentos lamentáveis, te fortalecer, avivar a sua alma, te renovar. Porque o que ele vem dizendo? Que ele está conosco. Ele está com você, ele está falando. O Espírito Santo faz essa obra. Que essas feridas sejam curadas, esses sentimentos miseráveis arrancados. Que a fraqueza que tem batido seja arrancada. E que eu veja um povo queimado, avivado, renovado, desperto. Que se levanta em fé. Um povo que crê na sua palavra. E não se entrega às adversidades. Mas um povo renovado, Senhor, renova. Renova o teu povo, Senhor. Renova a igreja. Aviva aqui hoje. Aviva. Porque o Senhor tem nos levado a buscar, a clamar com força. Esse trabalho que o Senhor nos pediu para fazer a semana passada, com tanta entrega, com tanta força. Está claro que o Senhor está agindo. Está claro que o Senhor está nos pedindo condições para o Senhor agir. E eu oro, meu Deus, para que o teu povo abrace as oportunidades e se encha da sua presença e se posicione com confiança, porque o Senhor está dizendo: eu darei uma resposta. Eu darei uma resposta. Deus está dizendo a você que Ele dará uma resposta. Deus dará uma resposta. Ele quer que você saia daqui com essa convicção. Ele vai dar uma resposta. E o impossível, Ele vai se dobrar. E você verá o cumprimento de tudo que Ele te prometeu. As coisas não vão ficar assim. Ele tem testado você, dê uma resposta de fé. Porque Deus te dará uma resposta. E você verá o impossível se dobrar. Não. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele volta a afirmar: eu prometi. Olha a palavra profética para 2024. Prepare-se para entrar na terra prometida. Ele te prometeu os sonhos de uma vida, promessas de uma vida. E ainda que hoje você não consiga enxergar nenhuma possibilidade, Ele aviva a sua fé com essa palavra, dizendo: eu te darei uma resposta. O impossível vai se dobrar. O que eu prometi eu vou cumprir. Apenas dê uma resposta de fé.
e você verá a minha glória. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo que está fazendo. Obrigada por essas mensagens. Obrigada por essa obra tão grande. Obrigada pela oportunidade de ouvir a sua voz, de estar aqui, de te buscar. Obrigada, Senhor, pela essa fidelidade, pela sua imensa fidelidade, pela sua eterna fidelidade. Continue falando e renovando o teu povo. Que eu possa ver um povo forte, bem preparado, um povo que se levanta, um povo que se posiciona, um povo que acredita, um povo que não se rende aos obstáculos, um povo que se alinha com o Senhor e dá lugar àquilo que o Senhor quer fazer, que não é pequeno, é grande. Esse é o ano da nossa vida, Senhor. E eu te peço, não deixa nenhum perder o seu ano, perder a sua vida, perder o seu destino, com bobagens, definindo a vida por um momento. Não deixa, Senhor, não deixa. Aviva o teu povo, sacode o teu povo, aviva, Senhor, aviva, desperta. Traz um renovo, traz vida, traz renovo, traz alegria. Traz uma fome. Eu oro para que o teu povo seja erguido poderosamente e que nenhuma pessoa saia deste trabalho da mesma forma, no mesmo lugar, com o mesmo coração, com a mesma visão, com o mesmo espírito, não. Que saia daqui um povo diferente, renovado, transformado. Um povo consciente da verdade, consciente da sua palavra, bem posicionado, alinhado com o Senhor. Um povo atento à sua voz e que está se aproximando do Senhor cada vez mais. Porque aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada por tudo, obrigada por tudo. Eu só tenho que te louvar e te agradecer pela sua imensa fidelidade. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.